Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com o professor Eduardo Rabenhorst, que é pesquisador e professor da Universidade Federal da Paraíba. Eu perguntaria, professor, qual a sua qualificação acadêmica? Bom, eu sou proveniente da área de filosofia do direito e hoje trabalho essencialmente com temas de direitos humanos. Atuo como diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba e como pesquisador do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa. E nessa área venho fazendo investigações, sobretudo no campo da teoria dos direitos humanos. Professor, nessa qualidade de pesquisador em direitos humanos, eu gostaria que você explicasse para nós uma noção de direitos humanos. Olha, direitos humanos formam uma espécie de patrimônio fundamental dos seres humanos. Um patrimônio moral, um patrimônio jurídico. Poderia ser uma espécie de conjunto de pretensões, de prerrogativas, de faculdades, de liberdades inerentes à condição mesma dos seres humanos. E tem esse duplo aspecto, são direitos morais que eu tenho em relação aos outros e à comunidade, mas também são direitos com a natureza jurídica, que podem ser reivindicados do ponto de vista dos tribunais, como direitos efetivos. É um grande patrimônio da cultura humana. Professor, e no caso, uma exposição de uma pessoa na imprensa, por exemplo, quando se comete um crime, quando é acusado, este acusado, sendo mostrado na imprensa como um criminoso antes de um julgamento, fere os direitos humanos em que aspectos? Olha, Valdir, um dos grandes problemas dos direitos humanos em nosso país é uma espécie de incompreensão generalizada quanto à ideia, no seu todo. Muitas vezes, determinados setores da sociedade divulgam essa falsa representação dos direitos humanos como se fossem direitos relacionados apenas com a questão penitenciária. É preciso, antes de mais nada, que o público saiba que nós estamos lidando com um conjunto muito extenso de direitos, que atinge diversos aspectos de nossa vida. Então, quem luta, por exemplo, pelo meio ambiente, luta por direitos humanos. Quem luta pelo direito das mulheres, das crianças, dos idosos, luta por direitos humanos. Infelizmente, é a questão penitenciária que acaba se sobressaindo um pouco no discurso da mídia e também na representação, nas crenças que as pessoas têm em relação a essa ideia. Mas, enfim, no que diz respeito ao ponto específico da questão penal, quem atua na área de direitos humanos tem essa preocupação. Nós trabalhamos com a ideia de um Estado de Direito. Esse Estado de Direito tem garantias fundamentais e uma dessas garantias é exatamente a presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado até que se julgue isso, até que essa afirmação de que eu sou culpado de alguma coisa tenha sido pronunciada por um tribunal, por um juiz, segundo determinadas condições de defesa, que eu possa contraditar, que eu possa argumentar em contrário, que eu possa provar a minha própria inocência. Então, cada vez que alguém é exposto de uma maneira que venha desrespeitar a sua dignidade ou ferir essa presunção de inocência, nós que atuamos na área de direitos humanos temos uma grande preocupação. Significa que quando uma pessoa é exposta na imprensa, a comunidade, os julgadores podem ser influenciados pela imprensa e essa pessoa ter um direito seu violado? Não só por isso, não só porque essa exposição pode afetar um princípio de imparcialidade do julgamento por parte do magistrado, mas também porque a própria dignidade do ser humano se encontra em jogo. Quer dizer, ao ser colocado, ao ser exposto a essa situação de visibilidade pública, alguém que até que não tenha sido declarado culpado é inocente, é presumido inocente, perde um pouco de sua integridade moral. Passa a ser visto pelos membros de sua comunidade como alguém que já é previamente culpado. E eu acho que isso é um problema do ponto de vista dos direitos. Professor Eduardo, recentemente saiu um estudo sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos. Quais os seus conhecimentos que você poderia passar para o nosso telespectador? Olha, nós estamos também vivendo essa situação particular que é exatamente a tentativa de efetivar os direitos humanos em nosso país. E essa efetivação passa exatamente por uma série de políticas públicas. Então, o atual governo federal vem trabalhando nesse sentido. O ministro Paulo Vanucchi elaborou um plano bastante importante e fruto de uma participação
decisiva da sociedade brasileira, quer dizer, vários segmentos da sociedade tiveram acesso, discutiram, confeccionaram o conteúdo desse plano. No entanto, por questões um pouco mais de natureza política, de negociação com alguns setores da sociedade brasileira, a Secretaria teve que recuar na apresentação desse plano e agora, para os próximos dias, teremos uma nova versão com alguns ajustes, daqueles aspectos que foram considerados mais polêmicos. Professor, e entre os temas polêmicos, há algumas questões referentes, por exemplo, a símbolos religiosos utilizados em escolas públicas, em escolas particulares? Sim, há uma discussão muito grande no Brasil, como de resto em qualquer sociedade republicana, em relação à presença de símbolos religiosos, na esfera pública, em repartições públicas, enfim, na sede de edifícios dos diversos poderes do Estado. É uma discussão interessante, porque, por um lado, há todo um princípio de liberdade religiosa, de pluralismo religioso que pode marcar, digamos assim, o debate. Quer dizer, por que o símbolo de uma religião e não de outra? Porém, do ponto de vista republicano, também há um princípio de laicidade, a necessidade de que o Estado não venha aderir a uma religião específica ou determinada, mas que ele possa se sobressair ao conjunto de religiões, de uma determinada sociedade. Porém, na outra banda, existem também aqueles que argumentam no sentido de que uma sociedade como a nossa, marcadamente católica em sua formação, ou pelo menos cristã, na sua origem, tem determinados símbolos religiosos, não com esse sentido. Eles não estão ali representando uma determinada religião, mas fazem parte de uma espécie de patrimônio cultural. É o caso, por exemplo, imagine a presença do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Ele não está ali como uma obra de caráter religioso, mas representa uma espécie de patrimônio cultural. É um debate muito profundo, é um debate difícil, mas a sociedade brasileira precisa enfrentar essa discussão e encontrar uma solução adequada. Professor Eduardo Habenhorst, e há outros temas também polêmicos como este nesse plano? Sim, há também tudo que concerne aos direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres, que é um tema também que atinge determinados setores religiosos, que tem divergência em relação aos aspectos que decorrem desses dois temas, por exemplo, o aborto, enfim, os direitos sexuais das mulheres no sentido de uma vida livre, não só das mulheres, mas também de outros setores da sociedade, tudo que afeta, por exemplo, a população LGBT. Quer dizer, então há uma discussão que muitas vezes passa por uma espécie de puritanismo por parte da sociedade, mas é importante entender que nós só construímos uma sociedade justa quando todas as pessoas têm os mesmos direitos, quando elas gozam do mesmo princípio de isonomia, de igualdade face ao Estado. Professor, e quanto à tortura, está previsto no plano de direitos humanos ou é um tema que também você falaria de forma isolada, não previsto no plano? Não, tortura é um crime já previsto no ordenamento jurídico brasileiro e também na esfera internacional. O aspecto polêmico dentro do plano em relação ao tema seria exatamente da apuração dos crimes praticados nesse sentido durante o regime militar, na década de 60. Também é uma discussão difícil, porque diz respeito a aspectos técnicos do direito, de retroatividade da lei, o alcance da lei de anistia, que inclusive o Supremo agora declarou que não se pode revisitá-la, revê-la, enfim. Tem aspectos que também são bastante polêmicos nesse campo. Discussões técnicas, mas também discussões políticas e, sobretudo, discussões acerca do país que queremos ter no futuro. Quer dizer, em direito nós não discutimos apenas o presente e o passado, mas pensamos também no futuro da sociedade. A questão da segurança jurídica. Sim, a questão da segurança política, que é também um aspecto, um pilar, um eixo básico da ideia de Estado de Direito. Professor, você faria aqui em Montes Claros uma palestra sobre direitos humanos. Há outros temas do que nós falamos que serão tocados nesta palestra? Basicamente, o tema que eu vou trabalhar na minha intervenção nesse seminário, de forma bastante modesta, é a contribuição latino-americana, a contribuição especial brasileira na construção dos direitos humanos. Existe uma falsa representação de que os direitos humanos nasceram na Europa, nos Estados Unidos, e foram transplantados para o resto do mundo. O que eu defendo é exatamente o contrário, que nós, latino-americanos, tivemos uma participação decisiva na construção desse processo. Nós tivemos a reivindicação dos direitos dos índios, nós tivemos diversos processos de resistência
resistência de populações aqui brasileiras. Nós colaboramos ativamente com a criação de determinados institutos dos direitos humanos, como o Mandado de Segurança, por exemplo. Criamos os direitos sociais com a Revolução Mexicana, né, no início do século XX. Enfim, o papel do Brasil e da América Latina como um todo não foi acessório, não foi secundário, não foi episódico, foi um papel decisivo na construção desse patrimônio moral e jurídico que seria a ideia de direitos humanos. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o professor Eduardo Rabenrosch, que é da Universidade Federal da Paraíba, inclusive diretor de um centro de ciências jurídicas, que é, diríamos, um diretor de uma faculdade de direito, em palavras simples. Foi um privilégio conversar com o professor e obrigado, e pedimos aos telespectadores que nos esperem, porque, em querendo Deus, amanhã apresentaremos um tema diferente.